Olá, pessoal! Então vamos lá para o nosso primeiro vídeo da série Manipuladores. Então, iniciando aqui com o tema Love Bombing, ok? Então, aí um dos primeiros, né? Uma das primeiras manipulações aí que esse narcisista, esse manipulador, como eu brinco aqui, né, pessoal, nas leituras, esse borroso aí vai usar para manipular você, mulher, minha linda consulente, mas como você é minha seguidora, aqui você vai descobrir todas as táticas de manipulação aí, né, da macharada borrosa. Então, fica aqui comigo, cola aqui no canal, que aqui você vai ficar muito bem informada. Então, iniciando aqui a nossa mesa hoje de tarô com o tarô. Eu não falo muito bem inglês, vocês já sabem, né, pessoal? Desculpa aí meus erros aí. Starlighting Up the Night Tarot, o Jing Jang Oracle. Aqui um maço de oráculos para relações e solteiros. E os mistérios de Lúcifer. Então, serão esses hoje os maços que eu vou trabalhar. Também a minha espiritualidade pediu para que eu lesse aqui uma mensagem espírita aqui do Gotas de Esperança. Eu vou deixar aqui do lado para que depois eu leia, então, ok? Vou deixar as caixinhas aqui do tarô do lado. Eu gosto de mostrar porque algumas pessoas gostam de saber, né, quais os tarôs que a gente usa. Tá? Já trabalhei aqui as cartas antes de iniciar a mesa e também vou estar aqui, né, embaralhando novamente na frente de vocês. Então, vou iniciar aqui com esse daqui, vou colocar os outros aqui do ladinho, tá bom? E lembrando, né, pessoal, aqui o tarô, né, o meu trabalho, ele é um direcionamento, né, para que você tenha, então, a abertura do seu campo espiritual, emocional, né? Que você possa, então, aprender aqui, né, com a minha experiência de vida, também com os ensinamentos da espiritualidade, através das cartas de tarô, simbologia, né, o tarô terapêutico aqui para que possamos, então, juntas fazermos reflexões de vida para o aprendizado e o crescimento aí, o autoconhecimento, o amor próprio e autoestima. Tá bom, pessoal? E hoje nós vamos aqui destrinchar aqui na mesa de tarô todas as táticas narcisistas de love bombing, táticas de manipuladores, ok? Então, essas táticas, elas são profundamente estudadas por psiquiatras, psicólogos, neurocientistas, comportamentais. Tá bom, pessoal? Fiz aqui também, né, uma intensa pesquisa, uma intensa pesquisa sobre tudo isso, além de ter vivido também, né, com manipuladores, tá, pessoal? Eu também passei por essa triste experiência, tá, pessoal? Então, é um assunto aí que eu, além de ter vivido, né, posso falar pra vocês assim, me identifico com muitas coisas, tá? Nem todo mundo vai acontecer igual, tá, pessoal? Vai ter pessoas aí que vão viver coisas diferentes, mas é o que eu falo sempre, o manipulador, ele muda de endereço, mas ele não muda as táticas de utilização da manipulação, porque elas praticamente são quase sempre as mesmas, tá, pessoal? Então, aqui, né, no canal Rainha do Café, podcast tarô, você, minha amiga, né, consulente, as mulheres queridas aí do meu Brasil que me seguem, né, vocês não vão aqui escutar coisas agradáveis, agradabilíssimas de tarô, né? Traga o seu amor em 7 dias, tá, pessoal? Eu não faço esse tipo de leitura, tá? Aqui eu trabalho bastante com os meus guias espirituais, o povo cigano, tá? Então, né, o povo, os orixás também, tá? Então, o pessoal gosta aqui de trazer bastante a realidade para que vocês aí despertem, né, a vida espiritual de vocês, porque eu não sei se vocês têm conhecimento, pessoal, a vida espiritual, ela não é uma vida fácil, tá? Ela exige muitos sacrifícios, muitas decisões difíceis, onde você
é o aprendiz, né, aqui na Terra, mas você também é o favorecido, porque através da sua fé, do seu aprendizado, você vai poder fazer melhores escolhas para a sua vida. Eu sempre falo que a fé, ela é a base aí de uma vida inteira, né? Quando você não trabalha a sua fé, você provavelmente também vai ser uma pessoa aí um tanto quanto mais suscetível a intempéries da vida, né? As dificuldades da vida e tudo mais, né? Então aqui você não vai estar escutando, né? Traga o seu amor em 7 dias. Eu não faço esse tipo de leitura, pessoal. Não faço trabalhos de amarração amorosa, essas coisas, tá, pessoal? Uma porque, assim, nada contra religião nenhuma. Cada um faz o que bem entender sobre a sua vida, religiosidade, o que acredita e o que deixa de acreditar, ok? Mas eu aqui... a gente trabalha aqui, né, no canal, eu trabalho com o tarô terapêutico, filosofia, reflexões, né, simbologia das cartas, autoconhecimento, amor próprio e autoestima, ok? Então, não tem nada de trabalhos amorosos. Se vocês verem aí algum canal aí copiando aqui o meu trabalho, pessoal, não sou eu, ok? Em tempos de inteligência artificial, né, pessoal? A gente tem que andar aí bastante esperto, né? Bastante ligeiro. Por quê? Porque tem um monte de né, pilantras aí fazendo clones de canal, copiando conteúdo, né? Copiando conteúdo de canal, que a gente sabe que tem bastante, né? Copiando frases prontas, né? Muitos influencers aí vão em canais pequenos e copiam frases prontas, né, pessoal? E aí você acha que é da pessoa, na verdade a pessoa tá aqui copiando de um canal pequeno, tudo, e usando lá no canal de muitos seguidores, ok? Então, dito isso, você é a rainha, você é o rei da sua vida. O tarô, ele não é direcionamento para tomar as suas decisões, e sim para que você tenha, né, um momento de reflexão sobre aprendizados, sobre vivências, e que você tome decisão por sua própria, né, consciência, por sua própria vida, mas ele serve com certeza para expandir os seus conhecimentos. Tá bom, pessoal? Aqui hoje muitos véus cairão aí, véus da mentira, né? Porque a sutileza com que o narcisista e o manipulador trabalha aí a mente feminina, né? Eles são... Aqui a gente tem que dar aí o mérito para eles, né, pessoal? Eles são, assim, estudiosos, ferrenhos aí de como poder manipular, né? Na maioria das vezes, sem saber, sem a gente perceber que estamos sendo manipuladas, ok, pessoal? Então, aqui a gente vai estar aí destrinchando. Olha, muitas senhas mistas aí, ó, de homens e mulheres manipuladores. Eles podem estar em todos os lugares. Eu brinco, gente, que é assim, né? Uma epidemia aí, eles são tipo, podem estar em qualquer lugar, viu? Pode ser teu chefe, teu irmão, tua cunhada, teu noivo, teu namorado, teu marido, entende? Então, assim, eles estão em todos os lugares. Por quê? Porque eles gostam de domínio, as principais profissões aí, né? Que eles gostam muito de atuar, né? Não sou eu que tô falando, pessoal, isso aí é estudo científico, tá? São, né? Médicos, advogados, né? Doutores, autoridades, políticos, toda profissão que administra poder sobre outras pessoas. Os narcisistas gostam muito de estar nesse meio, mas não se engane, eles não são pessoas agressivas, não são pessoas que, à primeira vista, né, vão aí... O baralho não quer falar, hein? Estão escondendo aqui, ó, hoje. Ontem eu fiz a abertura, né, pessoal? Tá lá, tá aí no canal já a abertura aqui da série Manipuladores. Então, quem não viu, vai lá ver também a abertura, tá? Tem bastante coisa lá, que eu fiz um apanhadão geral aí dos prospectos aí, né? Do que a gente vai falar também.
Então é isso, nem lembro o que eu ia falar agora, ia falar alguma coisa, pessoal, mas não liga não, que é assim mesmo, viu? Tudo que acontece aqui na leitura, falei que o baralho estava travado, né? Os manipuladores não querem contar os segredos deles, mas se as cartas não contam, meus guias vêm aqui através da minha voz e eu conto para vocês. Podem ficar tranquilas, meninas. Aqui nós vamos destrinchar todinho o que esses manipuladores usam como táticas de conquista, de relacionamentos aí para conquistar o seu coração e te manipular, mulher, te fazer de boba, de trouxa, te usar para ele aí. Olha, histórias falsas. Eu falo sempre que as cartas não mentem, né, pessoal? As cartas não mentem. Para ele usar aí toda a sua vida, toda a sua beleza, todo o seu status social, a sua energia vital, para que ele possa galgar aí espaços, né, na sociedade, para que ele possa usar então a máscara, né, a capa de bom moço que ele tanto preza para a sociedade, né? Ai, gente, só por Deus, né? Então, assim, o que eu gosto muito de fazer uma analogia, né? Que o narcisista, na mente dele, né? O manipulador. Pessoal, eu vou usar aqui narcisista, manipulador, é a mesma coisa, tá? Porque narcisista é um transtorno de personalidade onde a pessoa já foi diagnosticada. A maioria das pessoas que tem esse transtorno, elas não têm diagnóstico, ok? E claro, eu aqui não vou dar diagnóstico de nada, aqui eu vou falar sobre experiências de vida, tá? Porque eu não sou um profissional da saúde para dar diagnóstico de nada, ok, pessoal? Aqui nós vamos falar sobre experiências de vida e compartilhar, né, essas experiências vividas e estudos, né, sobre o comportamento humano. Então, eu gosto de fazer uma analogia aqui, né? Como o manipulador. Então, quando eu falo narcisista, manipulador, você já sabe que é a mesma coisa, tá? Então, quando o manipulador, ele na mente doentia dele, porque eles possuem um comportamento doentio, né? Eles possuem um transtorno, né? Então, ele acha que você... É como se fosse um circo, né? Então, assim, imagina que na mente dele, ele imagina um circo. Então, você é a palhaça do circo dele. A plateia são todas as pessoas que estão ao seu redor, ao redor dele, na sociedade, seus amigos, sua família, a família dele, e ele se acha o dono do circo. Então, ele usa você como o palhaço do circo para fazer toda a encenação para todas as pessoas que estão ao seu redor, né? Fazendo aqui uma analogia bem chula e simples de tudo isso que a mente, né, desses doentes mentais aí, né, manipuladores, então, né, passa pela mente deles, né, porque você é apenas um objeto para ser utilizado para eles, que eles almejem aí, alcancem o status social, né, que eles necessitam. Ok, pessoal, eu sinto muito aqui trazer as verdades para vocês. Na verdade, eu não sinto muito. Na verdade, eu quis muito fazer essa série. Por quê? Porque eu também vivi, né, um relacionamento aí abusivo, aquele passivo-agressivo, né, pessoal? Não com agressões físicas, mas com essa manipulação mental emocional, tá? Então, eu também tenho propriedade para falar aqui de muita coisa, ok? Então, eu quero aqui ajudar vocês, abrir os olhos de vocês, meninas, né? Dar uma guia, dar um caminho, para que vocês vejam aí a luz, né, no fim desse túnel. E se você está num relacionamento e percebe que realmente tem algo errado, é porque minha linda, minha consulente, minha amiga aí de casa, é porque realmente tem alguma coisa errada. Normalmente a intuição da mulher, ela nunca falha, né? Então, você que passa por isso, né? Então aqui você vai ter aí nós vamos destrinchar aí cada fase aí da manipulação. E se você se identifica, né, busque ajuda, busque aí informação, leia, busque, né, psicólogos, psiquiatras, busque ajuda profissional, leia bastante sobre o assunto, se informe para que você mesma possa ser a sua salvadora, né? Não espere aí que ninguém venha tirar você
da sua torre, da sua... para te salvar, né, pessoal? A gente, claro que como mulheres, né, nós em sociedade, nós devemos justamente ajudarmos umas às outras com as nossas experiências de vidas para que possamos crescer e tornarmos aí as nossas vidas e as vidas futuras de nossos descendentes melhores, né? E a vida da sociedade em geral. E só o conhecimento, né, e a informação pode trazer isso, porque o conhecimento e a informação são armas, né? São armas letais aí, né? Para a mentira, para a falsidade, para as máscaras, para as histórias falsas, para as senhas mistas e tudo isso, né? Então, dito isto, né? Eu quero que vocês, né, possam então usar a intuição de vocês, né? E sabendo que algo não estava correto aí na sua vida, que você possa então ter um direcionamento para que você melhore, né, a sua relação com você, a sua relação com o seu amor próprio e saber que, né, sempre é possível recomeçar, né, de novo aí de onde você está. Então, vamos iniciar aqui a nossa leitura. Né? Essas senhas mistas, né? Elas são extremamente utilizadas. Então, trazendo aqui o love bombing. O que é o love bombing? O que realmente é do que se trata o love bombing? É o bombardeio de amor. Esse manipulador, ele vai entrar na vida dessa mulher fazendo um bombardeio de amor. É tudo muito sutil, não é nada que à primeira vista, a não ser que a mulher já tenha experiência de vida e já tenha passado por um relacionamento abusivo, ela não vai conseguir identificar de primeira vista, pessoal. Mas uma mulher que já é experiente, já passou por esse tipo de relação, ela já vai bater o olho e já vai dizer, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Isso é ótimo, né? A experiência de vida pelo menos traz aí então, essa bênção, né, pessoal, de saber o que é certo e o que é errado, né? Então, o bombardeio de amor, o love bombing, ele é um dos primeiros ciclos do abuso, tá? Então, ele é classificado na psicologia e na neurociência como uma tática de manipulação. Então, o love bombing, esse homem, ele vai bombardear essa mulher de amor. Ai, que lindo, né, pessoal? Ele vai bombardear ela de amor, só que não, né? É tudo pensado, estudado, stalkeado, manipulado, táticas de manipulação, de usar sentimentos, de usar reações sentimentais dessa mulher. Então, para que ela seja, né, utilizada aí como suprimento. O que é o suprimento? É o alimento emocional, sentimental, amoroso, prazeroso, né? Né? Para vocês entenderem, prazeroso, financeiro, tudo que uma mulher pode fornecer a um homem, né? De um modo geral, como vida, ele vai sugar dessa mulher, ok? Então, a tática, né, de manipulação psicológica e condicionamento operante. Aqui, pessoal, são termos técnicos de psicologia, de neurociência. Então, eu fiz um estudo aqui, detalhadinho antes, para trazer para vocês toda essa parte um pouquinho mais técnica também, tá? E eu vou explicar para vocês aqui, então, o que é o condicionamento operante, né? O condicionamento operante, ele é um método de aprendizagem criado pelo B.F. Skinner, eu acho que é assim que fala o nome do autor, né? Onde ele estudou o comportamento, né? Onde o comportamento de uma pessoa, né, é moldado pelas suas consequências. Então, por exemplo,
O manipulador vai lá, né, conhece a pessoa, eles batem um olho naquela empata. Normalmente um manipulador suga o suprimento de um empata, ou vice-versa, uma empata, uma manipuladora suga de um homem empata. Então sempre eles buscam essa pessoa, porque o empata, ele é a pessoa que ele vai se doar, ele sente as dores do próximo, ele vai querer agradar, ele vai querer fazer, né, com que as situações não sejam conflitivas, e tudo que um manipulador faz é totalmente o contrário. Ele causa sempre os problemas, ele causa conflito, ele causa problemas, ele causa situações conflitivas para que aquela pessoa fique estressada e tente resolver o problema que ele mesmo causou. Só que não é de uma maneira grosseira, não é de uma maneira ríspida. Eles têm um condicionamento mental refinado, se é que podemos dizer assim, super refinado, onde eles utilizam esses pontos, essas táticas. Então, eles vão condicionando a vítima a fazer o que ele deseja, tá? Então, o condicionamento operante é mais ou menos essa base aí, tá, pessoal? Então tem assim, né? As ações seguidas por recompensas, né, tendem a se repetir. Então ele vai causando, ele faz uma ação, a pessoa do outro lado reage. E se isso for positivo para o objetivo dele, ele faz mais daquilo porque ele sabe que a pessoa vai agir daquela maneira de novo. Então ele vai condicionando aquilo positivamente. Então, ele fez alguma coisa, ele quer, vamos supor, né? Ele quer dinheiro. Então ele vem aqui, pede para ela. Ele não vai pedir, eu preciso que você me compre, sei lá, gente, vamos colocar algo bem esdrúxulo aqui, mas que existe, viu? Eu quero que você me compre um carro, fulana, né? Você é a minha chama gêmea, o amor da minha vida. Eu quero que você me compre um carro. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai jogar uma história, um charme, um negócio, né? Aquela fala mole, para que essa pessoa vá soltando aos poucos, afrouxando a corda, né? E ele vai vindo e vai cada vez. Então, quanto mais essa pessoa aqui vai se abrindo, esse daqui vai entrando na vida da outra pessoa. E ele vai sugando tudo o que ele deseja. Então, ele vai condicionando que toda vez que ele quer alguma coisa, essa pessoa aqui vai lá e entrega para ele ou para ela, né? Aí, pessoal, vocês coloquem aí, né? O feminino e o masculino, ok? Então, eles vão fazendo essa repetição, né? E enquanto ações seguidas por consequências negativas diminuem ou desaparecem. Então, quando ele quer algo e essa pessoa que não dá o que ele necessita, ele vai tendo atitudes negativas. Então, ele fez o jogo de manipulação. Essa pessoa que não caiu, essa pessoa que o manipulador vai se afastar, vai ficar em silêncio, vai viajar, vai desaparecer, vai sumir, não vai mandar mensagem no celular, não vai fazer nada para que essa daqui tenha uma resposta negativa ao condicionamento dele, porque na verdade a resposta que ele esperava daqui era totalmente diferente, é que essa pessoa correspondesse ao que ele queria. Deu para entender, pessoal? Olha, eu espero que eu esteja sendo aqui bem didática, bem pontual, né? Porque são muitos detalhes aqui. E se ficou faltando alguma coisa, depois eu sempre revejo os vídeos e eu vou complementar em outros vídeos aí da série, ok? Porque eu tô fazendo aqui uma série muito, muito, muito especial para vocês. E eu quero que vocês, mulheres brasileiras, né, e outras mulheres do mundo inteiro, conheçam a manipulação que é, né, utilizada para conosco, porque nós, desde séculos e séculos, somos, né, taxadas como bruxas, como objeto sexual até os dias de hoje, como apenas meramente um pedaço de carne numa vitrine, como
objetos utilizáveis e depois de uma certa idade a mulher é descartada, né, pessoal? Então aí no canal eu também tenho vídeos que falam sobre isso, né? Vejam aí todo o canal, pessoal. Aproveitando, né? Se inscrevam, vejam os vídeos aí do canal, aproveitem, desfrutem, né, de todo esse conteúdo aí que eu trago para vocês e a minha espiritualidade também pede que eu entregue para vocês. Então, olha só quanta coisa que a gente não conhece, né, pessoal? Até então, há algum tempo atrás, esse mundo todo também era um mundo desconhecido para mim. E quão importante é a gente aprender, a gente estudar, a gente entender sobre psicologia, comportamento humano, né, pessoal? Isso tudo condiciona a nossa vida, né? A nossa espiritualidade, o nosso conhecimento, as nossas dificuldades, né, acabam nos empurrando a aprender outras coisas que antes a gente não fazia nem ideia de que existiam, né, na face da terra aqui, né, pessoal? E quão importante isso é, né? Que maravilhoso, né? Então, ainda no condicionamento operante, né? Porque eu quero deixar bem amarradinho aqui, assim, todos esses pontos. Se você não entendeu, volta o vídeo, vê de novo, pausa e continua, né, estudando aí, busque também informação. Aí hoje a gente tem tantos meios, né, pessoal, na internet, meios gratuitos de acessar livros, estudos científicos, autores, né, no próprio YouTube, né, autores maravilhosos que falam sobre todo o comportamento humano, né, neurociência e tudo mais, pessoal. Então é um mundo aí extremamente amplo, vasto e maravilhoso. Então, ainda complementando sobre o condicionamento operante, tem o reforço positivo, então é isso que eu estava explicando, ele faz uma ação e ele espera um retorno positivo. O reforço negativo é aquilo que ele faz e recebe um não, então ele vai sempre operar onde ele recebe algo em troca, porque o que ele quer é o alimento, é o suprimento, venha a nós e ao vosso reino nada, né, meninas? O alecrim dourado, ele quer amorzinho, mas ele não quer mexer um dedo pra nada, né, queridas? Ele quer aí, o alecrim dourado quer viver como o rei lá não sei da onde lá, né? Mas ele não quer mexer um dedinho pra fazer nada, não quer se esforçar pra nada. Ele quer tudo que você faça para o princeso aí, para o alecrim dourado, né, pessoal? Ai, pessoal, eu gosto muito de usar humor aqui nas minhas leituras, então quem não é acostumado vai se acostumando aqui, tá bom, pessoal? Vamos se acostumar aqui comigo. E é isso, então tem o reforço positivo, tem o reforço negativo, tem a punição positiva. Olha que interessante, pessoal. Quer dizer, se você não se comportar da maneira que ele quer, positivamente, ele vai te punir. E como que eles fazem isso? Ele vai diminuir a frequência por exemplo, vamos supor algo bem simples. Então, ele queria alguma coisa, você não deu. Então, ele vai tirar de você alguma coisa. Vai tirar o quê? A frequência de mensagens que ele te mandava, a frequência de beijinhos que ele te dava, a frequência de elogios que ele te oferecia. Então, ele vai tirar alguma coisa de você e aí você vai falar, nossa, que estranho, né? A pessoa mudou, a pessoa era tão coisadinha. Aí, eles vão fazendo aquele ciclo, né? Que ele vai se repetindo. Ele abusa, pede desculpas e depois reconcilia, né? Então eles sempre vão fazendo esse ciclo voltar, girar igual uma roda sem parar, né? Então a vítima, ela vai fazer o quê? Ela vai acabar se aproximando novamente, né? Tinha que pegar 2 bonequinhos, né, pessoal? Eu não vou fazer isso com o São Miguel Arcanjo. Olha o meu São Miguel Arcanjo aqui, tão lindo. Eu não vou fazer isso com o São Miguel Arcanjo com Rita, né, pessoal? Ritinha tá aqui, Santa Rita de Cássia, abençoando aqui as nossas leituras sempre, minha Santa Rita amada. Tá bom, pessoal? Vai lá ver a história de Santa Rita. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui contando a história dela, é tão linda. Eu não vou colocar Santa Rita e Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo aqui para fazer o casal aqui, né, pessoal? Ia ser demais, né, com a Ritinha e com o Miguel. Mas então, e aí a punição, né, positiva e negativa, né? Ele vai usar, então, para que você volte e tente, tem alguma coisa errada. Então, a pessoa vai lá, não, voltou.
Aí o cara fala, então eu posso usar isso daqui que ela vai sempre voltar atrás. Só que aí ele vai aumentando a intensidade desse reforço negativo, positivo, da punição positiva, da punição negativa, né? Porque tem a punição também, punição negativa, ele retira algo, né? Que antes te dava, então vai punindo com esse comportamento. Gente, olha só que loucura, né? Quando que em sã consciência vocês imaginariam algo assim, pessoal? Fala pra mim, quando que em sã consciência vocês imaginariam algo nesse sentido, né? Então, assim, eu brinco sempre, né? Eu gosto muito de fazer analogias, tá, pessoal? Então, assim, eu brinco sempre, né? Que a categoria aí dos alecrins dourado, né? Aquele boy, né? Todo cheio de não me toques aí, né? Eu brinco muito, né? Chamo eles de macharada borrosa, né? Aí, com todo respeito, né, tem homens que são homens de verdade, mas a maioria aí, né, pessoal, hoje em dia é a macharada borrosa, né? E manipuladores, então eles têm aí várias categorias, né? Tem Sênior, Master e Mega Blaster, né? Quer saber qual que são, pessoal? Olha só, meninas. Então, o manipulador, né, borroso, o Sênior é aquele que tá começando, aprendendo, tá no comecinho, é novinho, né? Usou uma ou outra táticazinha aí de manipulação, né? Ainda tá no iniciozinho da carreira dele de manipulador, né? Aí tem o Master, que é aquele que já viveu vários anos, aplicou várias fórmulas em várias mulheres, né? E se deu super bem, né? Cresceu na vida, tá cheio de suprimento amoroso aí, né? E tem o Mega Blaster, que é aquele já que envelheceu, né? Aquele típico borroso, né? Que já tá lá na sua terceira idade lá, né? Todo azedo, todo asqueroso, todo verde asqueroso, cheio de táticas de manipulação. Não, e aí se acha o quinzeanheiro, né? Como a gente brinca em espanhol, né? Acha que tem 15 anos ainda, né? Todo se achando o galã de 15 anos, né, pessoal? Então, assim, a cabeça desses manipuladores realmente é algo assim bem doentio, né? E eles utilizam aí essas super técnicas aí quando chega nessa idade avançada, né? Eles usam aí super técnicas, por quê? Porque já passou uma vida inteira manipulando, né, pessoal? Então, assim, cuidado, né? Aqueles, né, senhorzinhos aí que andam com as mocinhas novas, né, pessoal? Não é à toa, né? Eles têm aí táticas de manipulação. E se tiver bastante dinheiro então é pior ainda, né? Então, aí pra mulherada ficar bastante alerta, tá? Com tudo isso, ok, pessoal? Então, vamos lá, olha só. Então, isso aqui, na verdade, né? É um arquétipo, né, pessoal? De identidade, né? Porque, assim, o manipulador... O cérebro do manipulador, ele possui uma estrutura cerebral. Então, digamos, né, vamos supor aqui que isso aqui seja o cérebro, então, do manipulador. Essa estrutura cerebral dele determina o comportamento dele. E o comportamento dele não vai mudar. Por quê? Porque está dentro do cérebro dele a estrutura de comportamento. Então, uma mulher que vai tentar mudar esse homem, ela não vai conseguir. Por quê? Porque a estrutura cerebral dele não vai mudar. É uma engrenagem que ela não vai conseguir tirar o que está dentro do cérebro dele, cavocar lá, né? Cavocar lá dentro e tirar. Não. Essa mulher nunca vai conseguir mudar esse homem. Por quê? Porque a estrutura mental dele é aquilo, não vai mudar nunca. Ok? E normalmente essas pessoas não buscam ajuda psicológica, psiquiátrica, né? Porque eles não se acham doentes, né? Mas a gente sabe o quanto de maldade, o quão ruim é para a sociedade ter esse tipo de pessoas com esse tipo de transtorno soltas na nossa sociedade, né? Principalmente causando esses malefícios, né, emocionais para as mulheres, né, pessoal? Então, não são só emocionais, muitas vezes são físicos, muitas vezes são financeiros, né? E muitas vezes é tudo junto, né? Então, essa mulher não vai conseguir mudar essa estrutura cerebral desse homem, e ele vai continuar mantendo o comportamento com essa mulher, com a outra mulher, com a outra mulher, com a outra mulher, a vida inteira, até ele ficar velhinho,
vai continuar a mesma coisa, ok, meninas? Então, eu espero aí que todas essas informações estejam aí, né, entrando para vocês aí como uma luz aí, como um vento refrescante na vida de vocês. Eu sei que é difícil, muitas vezes quando a gente escuta isso pela primeira vez, a gente fica chocada, mas a gente se identifica com esse tipo de comportamento humano e a nossa intuição de mulher já nos avisava que tinha alguma coisa errada, a gente só não sabia explicar o que era, né? Comigo acontecia muito isso. Eu sentia que tinha alguma coisa errada, pessoal, mas há muitos anos atrás eu não tinha a minha espiritualidade desenvolvida como tenho agora, minha mediunidade. Então, até porque agora eu trabalho com isso, né, pessoal? Então, requer de mim um esforço aí muito maior, né? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Dá uma conferida, né? Que às vezes meu celular aqui dá uma bugada. Tá gravando. A minha mediunidade hoje ela é mais aflorada, mais desenvolvida do que há muitos anos atrás. Então, mas eu sinto, sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, que não, aquele negócio não bate, não fecha, que tem alguma coisa errada? E é isso, pessoal. A intuição da mulher, né? Ela nunca falha. A gente às vezes só não consegue identificar os pontos, mas normalmente ela nunca falha. Ok? Então vamos lá. Olha, pessoal, tem muita coisa para falar para vocês, hein? Eu queria deixar tudo bem completinho aqui. Então, eu tava falando do arquétipo, né? Então, o arquétipo é isso. É essa identidade, né? Do manipulador. Não vai mudar, ok? Então, esse é um arquétipo de manipulação, tá bom? E eles vão fazendo, então, esse ciclo de abuso, né? O love bombing, que é esse bombardeio de amor inicial aqui, que eu vou estar descrevendo as características para vocês agora. É a fase inicial, tá, pessoal? Então, por isso que tudo isso que eu falei até agora são explicações técnicas também de como isso tudo acontece, pessoal. Porque não é do nada, não é uma coisa aleatória, do nada que acontece, não é do nada. É como se viesse com um chipzinho embutido na mente deles e eles funcionam assim, tá, pessoal? Eles, na maioria das vezes, eles não sentem, não são empáticos, não sentem a dor do outro, tá? Tem muitos deles que não gostam de ir em situações, por exemplo, de velório, enterro. Pessoal, quando falece alguém da família, eles não gostam de ir em velório, não gostam de ir em enterro. E depois, quando isso tudo acontece, eles ainda falam, né, a frase que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, uma série de frases aqui, né, que eles usam um elogio super valorizado para descrever aí a outra pessoa, né? Então fala, nossa, como você é forte, nem parece que, assim, um exemplo, né? Nem parece que a sua mãe faleceu, você é tão forte, né? Então eles usam esse tipo de alfinetada, como se fosse algo bom para você dizer que você é forte, mas que na verdade ele não foi no enterro da sua mãe, por exemplo, isso, entendeu? Então isso é muito uma técnica muito utilizada por eles. Então vamos lá, olha só. O love bombing normalmente é a primeira fase, dividida em 3 partes. A idealização, né? Eu vou descrever ela para vocês. A desvalorização e o descarte. Então, é um ciclo que tem fases, tá? Então, aqui, por exemplo, né, pessoal, a idealização, né? O que ele faz? É a fase da sedução. Então, aqui ele vem, né? Vem com aquele amor, com aquela ternura, né? Fazendo com que a mulher, então, caia aí nessa sedução, né? Promessas de futuro. Inunda, né, a vítima com elogios, né? O que tenho aqui uma série de frases prontas aqui. Eu vou colocar o baralho aqui do lado e já vou tirando o outro para não ficar aqui tão... Tá, pessoal? Eu tô fazendo a leitura aqui, pessoal, mas vocês... Eu vou tirando as cartinhas aqui junto também, tá bom? Para que a gente, então, possa aí continuar, né? Fazendo a energia, trazendo a energia das cartas para a mesa também, tá bom?
Então eles inundam a vítima aí com elogios, com presentes, né? No início é tudo muito maravilhoso. A mulher encontra a chama gêmea dela aí, né? A alma gêmea. Ai, ele é tão parecido comigo. Na verdade, é que eu expliquei no primeiro vídeo. Vai lá ver o primeiro vídeo da série, né? Que é o vídeo de abertura. Então, ele vai fazer esse espelhamento, né? Eu já expliquei lá, pessoal, mas eu vou estar repetindo aí todas as fases aqui em cada vídeo, para que fique bem esclarecidinho para vocês aí, todas essas fases aí dessa manipulação. E a mulher, como tá buscando muitas vezes, né, esse encontro romântico, essa alma gêmea realmente, porque as mulheres, né, pessoal, Deus trouxe para as mulheres todo o romantismo, né? Todo o encantamento, a delicadeza, o sentimento, né? Senão não seríamos mulheres, né, pessoal? Se Deus não tivesse feito a gente assim, sensíveis, né? Para que pudéssemos, então, entender, né? A sensibilidade de sermos mães, de sermos amigas, de sermos irmãs, companheiras, né? O que seria do mundo, né? Se Deus não tivesse feito a mulher com toda a sensibilidade que a mulher possui, né? Mas a macharada borrosa de hoje em dia, né? E não só de hoje em dia, como de antigamente, porque antigamente lá queimaram as bruxas, né? O que eram as bruxas, pessoal? As bruxas nada mais eram do que mulheres sábias, né? Daquela época. E os dominadores da igreja da época foram lá e queimaram as bruxas, né, na Inquisição. Então, na verdade, eles não queriam que as mulheres, né, colocassem a verdade aí na sociedade, né? Então foram o quê? Exterminando elas, né? Mais fácil, né? Exterminar o problema do que lidar com ele, né? Então, hoje em dia, a gente tem aí uma geração de macharada borrosa, né? O que é a macharada borrosa, pessoal? É aquele homem que, né, que sem atitude, aquele homem que não honra, né? O dom que Deus deu para ele de ser homem, né? Não tem atitude, né? Não tem palavra, não tem comprometimento, não tem comportamento, né? É tudo assim, faz, mas não se compromete, fala alguma coisa, promete, mas não cumpre. Então é a macharada borrosa, né? Como se fosse um borrão, como se fosse um rascunho velho, assim, uma coisa, né? Que não tem valor, né? Então essa é a Ai, meninas, comenta aqui embaixo quem é do meu time aí, ó. Comenta aqui, por favor. Eu quero saber a opinião das minhas seguidoras aqui, ó. Comenta aqui embaixo. Vamos lá, meninas. Enche esse canal aí de comentários para o algoritmo também impulsionar aí para que mais mulheres saibam a verdade sobre a macharada borrosa. Vamos lá, meninas? Vamos lá fazer aí um esquadrão das maravilhosas, das rainhas aí, ó. Vamos lá? Então, né, continuando aqui. Olha, vocês perceberam que hoje as cartas não querem falar? O outro baralho já estava travado e esse daqui também tá travado, você viu só? Então, vamos ver o que eles estão escondendo aí, né? Não quer falar, mas vai falar, uma hora vai falar. Então, continuando aqui, a idealização, o que mais que a idealização traz, né? Uma atenção implacável, né? Esse homem, ele vai estar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Gente, essa carta foi a última carta que caiu na leitura anterior. Olha como uma leitura, as cartas, elas se conversam entre si. Gente, o que eu embaralhei isso aqui antes de iniciar, vocês não têm noção. Eu tô embaralhando aqui de novo, né? A carta da coragem, né? Quanta coragem a mulher necessita. Eu vou trazer mais pertinho, que hoje eu vi o vídeo de ontem e não deu pra ver. Vamos ver se dá pra ver? Vamos ver se foca aqui, pra você ver que carta linda. Olha só, essa carta da Change, né? É mudança e coragem que uma mulher necessita ter. Olha só, bem vintage, né? Esse oráculo. Quanta coragem, né? A mulher precisa ter para fazer uma mudança na vida dela, pegar as suas malinhas de amor próprio e cuidar da própria saúde mental, espiritual
e da própria vida dela, né? Quando ela tá num relacionamento abusivo, né? Num relacionamento tóxico que só traz malefícios para a vida dela. Então, quanta coragem, deu pra ver, né, pessoal? Que legal, né? Que carta linda, né? É um oráculo vintage, muito lindo. Então, quanta coragem essa mulher necessita ter, né? Para fazer essa mudança na sua vida, né? Então, aqui o meu trabalho é justamente isso, impulsionar vocês, meninas, a tomar as rédeas da vida de vocês, pegar as maletas de dignidade da vida de vocês, porque um dia eu também tive que fazer isso, viu? Um dia eu tive que pegar minhas maletas de dignidade que restaram depois de um relacionamento abusivo, tá? Fui dormir no chão de um apartamento sem móveis, tá, pessoal? Mas graças a Deus consegui me reerguer, ok? Então eu espero que vocês também tenham essa coragem, mas que sejam mais astutas do que eu fui um dia na vida, tá, pessoal? Então eu espero realmente que tudo que de ruim que eu tenha vivido eu possa trazer aqui para vocês como algo bom e de aprendizado para a vida de vocês. Olha só, agora não queriam falar, agora estão querendo falar um montão, né? Olha só, então eu vou deixar essa carta aqui. Olha só, estabilidade, harmonia, né? Olha o que eu falei, gente, olha isso. Não tem como explicar. Deixa eu colocar mais pra cá. Deixa eu arrumar minhas cartas aqui, pessoal. Olha só como o baralho não queria falar, mas agora acabou falando, né? Acabou falando tudo. Olha só. Então é assim, ó. Quanta coragem uma mulher necessita, né? Para pegar o seu amor próprio, as rédeas da sua vida de volta, né? A sua feminilidade, porque a maioria desses abusadores, a maioria desses manipuladores, eles acabam com a feminilidade de uma mulher. Sabe o que eles querem ver de vocês? Eu vou falar aqui, eu tô aqui para falar a verdade para vocês, eu não tô aqui para passar panos quentes, tá, pessoal? Sabe o que eles querem ver de vocês? É ver você destruída amorosamente, financeiramente, emocionalmente, e eles vão fazer de tudo para que isso aconteça. Eles vão fazer campanha de difamação, que depois em outros vídeos eu vou falar sobre isso também. Vai ser uma sequência de vídeos, então vocês fiquem ligadinhos que vai ter uma sequência aqui de vídeos falando sobre todas as fases do abuso dos manipuladores, tá, pessoal? Então ele quer ver você o quê? Ele manipula todo o seu redor, a sua família, o seu trabalho, te difama, te coloca no chão como se você fosse a culpada de tudo aquilo que ele causou na sua vida, ok? Porque eles invertem os papéis. Então, eles querem acabar com a sua feminilidade. Ele não quer que você tenha outro relacionamento, ele não quer que você tenha amigos, ele não quer que você tenha família, ele vai tentar destruir tudo isso de você. Então, fiquem bem espertas aqui, pessoal, nessa sequência de vídeos que eu vou estar aqui arrancando a máscara desses manipuladores e mostrar para vocês a realidade do que eles são realmente por detrás da mascarazinha de bom marido, bom moço para a sociedade, bom pai de famílias que eles usam aí na sociedade, tá bom, pessoal? Fica coladinho aqui no canal, hein? Não vai embora não, hein? Olha só, então a transformação necessária, mulher, para você começa por aqui, começa no canal da Rainha do Café Podcast Tarô. Fica aqui comigo que eu vou te dar todas as dicas aí para você iniciar o seu caminho de amor próprio. Lá no Instagram do canal tem um link que vai te direcionar diretamente para você, se você quiser aprofundar o seu conhecimento. Eu tenho um curso, tá, pessoal? Baseado aí em autoestima e amor próprio, com técnicas do espelho para você utilizar na sua vida prática, para que você faça aí exercícios de autoestima e, né, consiga sair mais rapidamente aí desse ciclo abusivo, tá bom? Então aqui, né, você, né, tentar restabelecer a sua estabilidade, a sua harmonia, né, e esse flow, né, essa energia de continuação, de harmonia, é muito difícil, né, pessoal? Você vai precisar aqui de muita cura espiritual, né, trazendo aqui, ó, a carta de Pícis, Câncer e Capricórnio, né, Escórpio, não, Pícis, Câncer e Escórpio. Peixes, Câncer e Escorpião, né? Com a carta do o Ás aqui, né? O início, né? De água, né? Então, realmente,
a cura, né, através da espiritualidade, né? E aí quebrando contratos aí, né? E colocando limites, né? Porque se você está na mão emocionalmente, financeiramente, é tudo na mão desse abusador, né? Ele vai tentar te destruir sem dúvida nenhuma, né, pessoal? Então aí, ó, as cartas sempre trazendo essa mensagem complementar, né, mulher? Então, para você sair de tudo isso que eu acabei de passar para vocês anteriormente, esse é o caminho aqui, né? Esse é um bom início aí para você, então, né? Começar. Olha só. Ai, gente, as cartas não mentem, né? Olha só. Aqui, ó, no final aqui, ó, a carta da sabotagem, né? Olha lá, então, na verdade, você mesma tá se sabotando, só que quando você tá no meio do abuso, você não percebe. Então, assim, gente, é muito forte, é muito dolorido, muito doído, quando a mulher percebe que tudo que ela vivia era algo falso, né? Era uma máscara que o narcisista arrancou. Dá pra ver aqui, ó, a carta... Ele arrancou a máscara, deixa eu pegar aqui um lápis aqui, pessoal, ó. Ele arrancou essa parte aqui, ó, da máscara da cara dele e tá olhando para ela como se fosse ele. Mas, na verdade, ele tá olhando para você, né? Ele olha para sua cara e quer tudo que você tem. Então, ele usa a sua cara na face dele, né? Olha só que representação mais... né, maravilhosa. Então aqui é uma máscara fake, né, uma mentira, né, o narcisista, ele é uma mentira, o manipulador tóxico, o homem tóxico da nossa geração, ele é uma mentira, ele é algo estudado, ele pega a personalidade da mulher e utiliza na cara dele para parecer ela, ele quer usar tudo que ela usa, tudo que ela fala, tudo que ela faz, quem ela é, a personalidade dela, o jeito dela agir, o jeito dela amar, o jeito dela servir as pessoas. Só que isso tudo é mentira, é uma máscara que eles usam de falsidade para parecer, né, o homem perfeito, a família perfeita, o marido perfeito, o pai perfeito. Só que é tudo uma falsidade. Quando a mulher descobre isso, né, ela se sente aí uma impostora, né, uma autossabotadora da própria vida, né, porque ela entende que tudo que ela viveu foi uma falsidade do ego narcisista. Ai, Jesus amado, gente, que triste, né? Aí, ó, por quê? Porque o masculino também, né, os masculinos da nossa geração estão com falta de aprender a ser homens de verdade, né? Os homens dessa geração de mulheres, infelizmente, estão com essa dificuldade de aprenderem a ser homens de verdade. Aí, pessoal, não vou aprofundar aqui porque, né, de onde vem tudo isso? Eu vou colocar aqui do ladinho, tá, pessoal? Vou deixar aqui. Deixa eu ver aqui, onde que eu coloco aqui? Vou deixar aqui. De onde vem tudo isso? Se isso tudo pode ser mudado, o comportamento de uma pessoa assim, não sou eu que vou dizer, né? Aí vocês têm que procurar aí realmente alguém da área aí, né? De saúde, mas eu, no meu entendimento aqui, eu acredito que isso tudo não se altera, tá, pessoal? Que nem eu expliquei antes do que eu pude, né, entender e interpretar. É algo que vem intrínseco dentro do comportamento da pessoa, ok? Mas busquem aí informações, ok? Vão atrás, busquem informações, esclarecimento de tudo aquilo que vocês têm dúvida, tá, pessoal? E o que mais? Então, a primeira fase que eu falei para vocês é a idealização, eu só vou repetir aqui para ficar bem claro. Então, na idealização do love bombing, o que esse homem vai fazer? É a fase da sedução, ele vai jogar sedução intensa nessa mulher, promessas de futuro, inundar a vítima com elogios, presentes e uma atenção implacável, ok? Qual é o objetivo dele? O objetivo dele é acelerar a intimidade, né? Porque ele quer ter intimidade com essa mulher, derrubar as defesas e os limites dela. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Molhar as palavras, como diz o pessoal lá do interior, né? Molhar as palavras aqui, como diz o pessoal do interior, né? Molhar as palavras. Mas é água, viu, gente? Não vou mostrar a marca aqui, ó, mas é aguinha com gás, que eu amo muito.
tá? Molhar as palavras aqui, mas é com água, viu, gente? Ai, pessoal, vocês não perdoam também, né? Ah, eu vou te falar, viu? Então, pessoal, olha só. A idealização, né? Continua aqui com o quê? Criação de dependência. O que que ele faz na criação de dependência? Ao espelhar, né? Fazer o mirroring, eu acho que é isso que fala em inglês, porque todas essas técnicas de manipulação têm nomes em inglês, viu, pessoal? Até vou citar aqui depois duas autoras aí, que são especialistas mundiais nessas técnicas. Procura lá quem quiser comprar livro e quiser, então, né, entender mais sobre o assunto, tá bom? Então, eles fazem o quê? Criam dependência emocional. Ao fazer o espelhamento, eles espelham, né? Faz essa troca de personalidade. Ele quer usar a personalidade dela, então ele faz esse espelhamento, chama-se espelhamento. Ele faz um espelho nele, né? Ele usa ela como um espelho para ele. Então ele pega tudo dela e coloca na cara dele, na mentalidade dele, no modo de ele agir, no intelectual dele, porque ele quer ser ela, né? Então ele usa gostos, valores, né? Até os traumas da vítima. Então tudo que ela tem de trauma, ele também vai falar que ele também tem. Se a vítima tem um trauma de infância de determinada coisa, ele vai falar que ele também tem, gente, o alecrim dourado, vai falar a mesma coisinha. Por quê? Porque ele quer criar essa identidade, ele quer ser você. Então ele precisa usar tudo que você tem para entrar dentro da sua personalidade, entende, gente? É algo assim demoníaco, é algo doentio, é algo extremamente assim perturbador, entende? Então ele gera, né, essa identificação profunda com a sua personalidade e com a sua história de vida, certo? Gente, quanta coisa a gente tem para falar e tá dando 55 minutos. Vamos lá. Tem 55 minutos de leitura, mas vamos lá, pessoal, ainda tem bastante coisa para falar aqui, ó. Olha só, a carta da confusão mental, né? E o poder pessoal, como Maria Padilha vem aqui falar com a gente, né, pessoal? Minha cigana sempre vem aqui, ó, com o baralho cigano aqui falar com a gente, né? A carta do poder pessoal e a carta da confusão mental, as nuvens, né? Então, o que eles fazem, né, pessoal? Eles usam tudo isso aí, né? E depois vem a fase da desvalorização. A psicologia comportamental, ela explica, né, a eficácia do love bombing através do reforço positivo intermitente. Então, ele vai fazendo as práticas de amorosas, né? Para fazer todo jogar o amor em cima dela, todo o bombardeio de amor, presentes, atenção, né? Para que ela se entregue inteiramente para ele, né? E que ele tenha, então, o domínio da personalidade dessa mulher, né? Então, eles fazem aí tudo isso, né? Um reforço contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele fica fazendo esse bombardeio de amor, de atenção. Aí, de repente, abruptamente, ele tira o afeto, né? Que é aquilo da reação positiva, da reação negativa, né? Que eu acabei de falar aqui, do reforço positivo, da punição positiva, da punição negativa, né? A centelha divina, o coração, a árvore, a figueira. Então, né, nisso tudo ele vai punindo a vítima com silêncio, com frieza. A vítima busca recuperar, né, essa droga, porque ele deu para ela tudo aquilo que ela esperava, né, pessoal? Aí depois ele vem com essas senhas mistas e retira tudo isso. Para quê? Para ficar como se fosse, né, fazendo esse entrega, puxa, solta, puxa, tira, dá, essa punição, né? E a pessoa vai ficando confusa, né? Depois tem a parte também, né? Uma das partes aí do abuso chama gaslighting, né, pessoal? Tem aí várias etapas onde eles fazem uma confusão mental na vítima. E se a vítima não tem esse conhecimento, que na verdade, né, pessoal, o que eu tô passando aqui para vocês, também por experiência de vida, por estudo, né? Muito estudo.
E também aqui através da minha espiritualidade e tudo mais que eu venho trazer para vocês através das cartas do tarô. Fica difícil, né, a vítima sair desse ciclo de abuso. Então, quando ela tá vivendo isso, ela não entende que isso é um abuso, pessoal, tá? Então, a gente não pode culpar a vítima, tá? Quando ela tá no meio de um abuso e ela não consegue enxergar. Então, assim, por isso que existem, né? Deus, eu acredito que assim, Deus deu o dom aí de muitas pessoas, né? Trabalharem no YouTube, trabalharem com o tarô, com a espiritualidade, para que mais pessoas tenham o conhecimento, né? Para que mais mulheres tenham o conhecimento e que não sofram, né? Toda essa questão, né? Que muitas mulheres já viveram, né? Acho que milhares delas, na verdade, né? O que não é muito comentado, não é falado, né, pessoal? Mas a gente precisa começar a quebrar isso, porque a informação é a arma mais poderosa que a mulher possui aí para então mudar sua vida, né? Um novo recomeço, aí uma nova chance a qualquer momento da vida, né? Como dizia, né, Chico Xavier, né? A gente pode fazer um novo recomeço sempre, né? A qualquer momento, né? A gente não pode mudar o fim, mas a gente pode recomeçar, né? Toda hora, né? A gente pode fazer um novo recomeço, tá bom? Olha, eu falo pra caramba, hein, pessoal? Desculpa aí, minha voz já tá um pouquinho rouca. Perdoa aí, viu? Então, o que mais que tem aqui, pessoal? Essa droga, né? Então, a vítima, ela busca recuperar aquele bombardeio de amor do início. E esse manipulador narcisista não vai fornecer mais isso pra ela, porque essa era apenas a primeira fase do abuso, tá bom, pessoal? E aí acompanhe o canal aqui para pegar as próximas fases, tá bom? Para vocês entenderem tudinho. Aí depois disso tudo, né, ele vai moldando o comportamento para que ela agrade ele, certo? Então, eles querem criar dependência nas vítimas. Esse é o objetivo, ok? Então, depois disso tudo vem o quê? Vem a parte do descarte. O descarte é quando ele já adquiriu o que ele precisava, seja isso suprimento, alimento emocional, sentimental, sexual, financeiro, e ele dispensa a vítima. Isso pode durar, pessoal, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, uma vida inteira. Depende de cada narcisista, de cada manipulador, tá bom? E o tempo vai durar enquanto ela tá fornecendo o alimento para ele. Quando ela corta aí o suministro aí de alimentação, ele dá no pé. Ou quando ela dá um pé na bunda dele, ele ainda vai lá e diz que foi ele que deu, né, o descarte nela, quando na verdade muitas vezes a pessoa descobre que é o narcisista, né, e que é um manipulador, e a pessoa corta, né. Caiu mais essas duas cartas aqui, eu vou aceitar, então eu vou colocar aqui a foice, né, o instrumento, e a montanha. Deixa eu puxar pra cá. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, pra caber aqui. Será que tá dando pra ver? Ah, tá dando pra ver perfeitamente. Então vamos lá. Olha só, pessoal, só pra encerrar aqui então rapidinho, né? Essa parte do descarte, o que eles buscam é o suprimento. Quando a vítima não dá mais o alimento para eles, eles descartam a vítima, né? E na cabeça dele, como que isso tudo funciona, né? Ele pensa assim, o que ela pode me oferecer? Dinheiro, prazer, suporte emocional? Tudo isso junto? Quando ela não tiver mais isso para me oferecer, eu descarto ela e vou procurar outra vítima, ok? O guardião do abismo aqui, a carta do cachorro, e o mentiroso, a cobra, né? Podia estar a cobra aqui no final, né? O guardião do abismo, né? Guardando aí, né? Essas profundidades maquiavélicas da mente humana, né? Pessoal, vou deixar aqui do ladinho também. Então, vamos lá. Gente, tem muita coisa para falar. Eu acho que eu vou fazer mais um vídeo, então, continuando esse daqui, porque nós já vamos para 1 hora. Será que eu faço outro vídeo ou não? Tem muita coisa para falar, pessoal. Eu acho que eu vou fazer outro vídeo continuando daqui, pessoal. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer aqui parte 1. Então, nós terminamos aqui a parte 1 do vídeo no descarte. Então, foi a primeira fase do Love Bombing, idealização,
Desvalorização e descarte, que é quando ele troca a vítima e vai em busca de outro suprimento para alimentar ele aí. Então, essa é a parte 1 do vídeo de Love Bombing. Eu vou fazer a parte 2, porque, gente, olha só quanta coisa que tem para falar. Vocês viram só? Eu vou deixar a mesa aqui e eu volto, então, com a parte 2 do vídeo, ok? Até já!